Hoje nós vamos concluir a história do programa Apollo e descobrir como a NASA foi do sucesso ao desastre e ao sucesso de novo na jornada que nos levou da Terra à Lua. Então, roda a vinheta. Já se inscreve aí no canal e aperta o sininho, porque é importante para nós. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos e a sala de guerra cresce mais. Nosso trato de sempre, recomenda esse vídeo para pelo menos mais um amigo seu que também gosta de história militar. Então, vamos nessa. O programa Apollo adentrou o ano de 1970 com seu objetivo político cumprido. O sucesso havia sido estabelecido e a meta norte-americana de colocar um homem na Lua antes do fim da década já podia ser vista como mais um episódio de sucesso na história da nação. Contudo, o programa não havia terminado ali. Na verdade, a maior parte dos pousos tripulados ainda estava por acontecer. Mas agora a realidade substituiria a euforia, e rapidamente as limitações começaram a morder os calcanhares da NASA. Inicialmente, a agência havia conseguido fundos para adquirir 15 foguetes Saturno V, dos quais, até dezembro de 1969, 7 já haviam sido utilizados. A NASA pediu dinheiro ao Congresso para comprar mais Saturnos, mas recebeu uma dura negativa ao pedido. Assim aconteceu o primeiro corte no programa Apollo. Inicialmente planejado para ir até a 20ª missão, no dia 4 de janeiro de 1970, a NASA teve que cancelar a Apollo 20 para usar seu último Saturno V para lançar em órbita a estação espacial Skylab, que iria ao espaço em 1973. E foi justamente nesse ambiente de incerteza que começaram as preparações para a famosa missão Apollo 13. A missão deveria pousar nas proximidades da cratera de Fra Mauro, região que conteria material rochoso remanescente dos primeiros períodos de formação da Lua. A tripulação escolhida para esta missão era composta pelo comandante Jim Lovell, veterano da Gemini 7, Gemini 12 e que já havia orbitado a Lua na Apollo 8. E os novatos Ken Mattingly, como piloto do módulo de comando, e Fred Haise, como piloto do módulo lunar. Corria tudo bem com a preparação para o voo, mas faltando apenas uma semana para o lançamento, o astronauta Charlie Duke, que fazia parte da tripulação reserva da Apollo 13, contraiu rubéola de um dos seus filhos. Como as tripulações principal e reserva sempre treinavam juntas, o diagnóstico de Duke acabou afetando Ken Mattingly, o único do grupo que nunca havia contraído a doença, não sendo, portanto, imune a ela. A junta médica responsável pelo programa Apollo acabou proibindo Mattingly de voar apenas 72 horas antes do lançamento. Em seu lugar foi colocado Jack Swigert, piloto do módulo de comando da tripulação reserva. Dessa forma, com a mais dramática troca de tripulação de todo o programa, o foguete Saturno V levando a nave Apollo 13 decolou da Flórida na tarde do dia 11 de abril de 1970. E logo na ascensão os problemas começaram. O motor J2 central do segundo estágio apagou 2 minutos antes do previsto, devido à já conhecida oscilação Pogo. E eu comentei sobre a oscilação Pogo lá na parte 1, se quiser saber mais, tá aqui. Sendo assim, os motores tiveram que compensar a falha e queimar por mais tempo para atingir a altitude planejada. Após realizarem a injeção translunar, a tripulação acoplou o módulo de comando Odyssey ao módulo lunar Aquarius e partiram em sua viagem de 3 dias até a Lua. Contudo, quando a espaçonave já havia percorrido 3/4 da jornada, a cerca de 330 mil quilômetros da Terra, o controle da missão em Houston solicitou que Swigert acionasse os ventiladores de agitação dos tanques de oxigênio e hidrogênio líquido. Esse procedimento servia para evitar a formação de estratificação dentro dos tanques criogênicos, que poderia afetar a leitura dos medidores. Só que 2 minutos depois, um defeito no isolamento da fiação resultou em um curto-circuito, e os astronautas escutaram um estrondo alto, acompanhado de flutuações da energia elétrica e disparo dos jatos de controle de atitude. Aí a tripulação pensou que poderia se tratar de um choque de meteorito contra a espaçonave. E depois de recuperarem a calma, Swigert e Lovell emitiram a famosa mensagem. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. O que aconteceu foi uma explosão do tanque de oxigênio número 2, localizado no módulo de serviço, cujo indicador imediatamente foi a 0. Isso fez com que 2 das 3 células de combustível do módulo de serviço desligassem em 3 minutos. Para vocês entenderem,
Células de combustível são estruturas que fornecem energia para o módulo de comando. Elas utilizam uma reação eletroquímica para transformar um combustível, que é o hidrogênio, e um oxidante, o oxigênio, em corrente elétrica. Além da perda imediata do tanque de oxigênio número 2, o número 1 lentamente se esvaziou nas 2 horas seguintes, fazendo com que o módulo de comando tivesse que ser alimentado por baterias, que tinham autonomia limitada. O grande problema disso tudo é que naquela imensa distância em que estavam da Terra, a tripulação precisava do módulo de comando para reentrar pela atmosfera, pois era a única parte da espaçonave que tinha um escudo de calor. Dessa forma, foi decidido desligar todo o módulo de comando, e a tripulação teve que se abrigar no módulo lunar. Mas isso é bem mais fácil de falar do que de fazer. O módulo lunar havia sido projetado para sustentar 2 pessoas por cerca de 30 horas, não 3 pessoas por 4 dias. 4 dias porque o método mais seguro para voltarem para casa seria utilizar a gravidade da Lua para acelerar a espaçonave, que então ligaria seu motor para entrar em curso de retorno ao planeta Terra. O principal problema nesse momento era o limitado suprimento de hidróxido de lítio disponível no módulo lunar. Esse composto agia como filtro de ar, removendo o dióxido de carbono da atmosfera do módulo. Como o módulo deveria sustentar mais pessoas por mais tempo do que o planejado, este rapidamente acabaria e os astronautas morreriam sufocados. Havia suprimento disponível no módulo de comando, mas os cilindros desses tinham encaixes quadrados e os terminais do módulo lunar eram redondos. Num épico e desesperado brainstorm a portas fechadas, um grupo de engenheiros em Houston resolveu em questão de horas o problema, criando um dispositivo apelidado de caixa de correio. As instruções foram passadas por rádio para os astronautas, e eles construíram um dispositivo que acabou salvando-lhes a vida, pelo menos momentaneamente. O próximo problema seria descobrir como religar inteiramente o módulo de comando, uma vez que agora ele estava completamente desligado. Esse procedimento nunca havia sido realizado em voo antes, e todas as sequências tentadas acabavam excedendo a amperagem disponível nas baterias. Foi tarefa do controlador de voo John Aaron e o ex-membro da tripulação Ken Mattingly descobrir uma sequência de acionamento que pudesse ser feita dentro dos limites de energia disponíveis. Depois de inúmeras tentativas infrutíferas, Mattingly finalmente conseguiu executar o acionamento de forma segura, e o novo procedimento foi transmitido aos astronautas. Já no trecho de retorno para a Terra, o último problema detectado foi como separar o módulo de serviço do módulo de comando, visto que o método tradicional utilizando os jatos de controle não seria possível. A empresa Grumman então contratou uma equipe de engenheiros da Universidade de Toronto, no Canadá, liderada pelo professor Bernard Aitken, e deu-lhes um dia para descobrir a saída. A equipe concluiu que forçar a separação entre os módulos, utilizando pressurização do túnel de ligação logo antes da reentrada, seria a melhor solução. Contudo, a pressão aplicada deveria ser precisamente a necessária, visto que se fosse pouca, os módulos ficariam juntos. E se fosse em excesso, a pressão danificaria o selo do módulo de comando, colocando a vida dos astronautas em risco. A equipe de Atkins realizou toda a matemática da pressurização em 6 horas, utilizando apenas réguas de cálculo. Somente após realizar o procedimento de separação, a tripulação pôde observar e fotografar o dano sofrido pelo módulo de serviço. Todo o painel do setor 4 havia sido arrancado pela força da explosão. Ao reentrar pela atmosfera, a Apollo 13 estava no limite de energia para segurar os sistemas de suporte à vida. Foi quando entrou no chamado blackout de comunicação, que é causado pela ionização da atmosfera ao redor da espaçonave, e dura cerca de 4 minutos. Só que o blackout da Apollo 13 acabou durando 6 minutos, o que acabou colaborando para piorar o ranger de dentes dentro do centro de controle. Mas finalmente a cápsula respondeu e pousou em segurança no Oceano Pacífico Sul. Os astronautas foram recolhidos e levados sãos e salvos de volta aos Estados Unidos. O quase desastre havia sido o teste de fogo da NASA e provou sua capacidade de resposta sob pressão. O mundo assistiu a tudo apreensivo e, embora com um final feliz, a Apollo 13 agora forçava a NASA a provar que poderia dar a volta por cima. E para piorar as coisas, em setembro de 1970, o governo cortou ainda mais o orçamento do programa Apollo, forçando o cancelamento das missões Apollo 18 e 19. Após a euforia de 1969, o ano de 1970 não havia sido nada bom com a NASA. Restaurar a imagem da agência seria tarefa da Apollo 14, inicialmente marcada para lançamento em outubro de 1970, mas que acabou atrasada em 4 meses devido ao acidente.
E com Apollo 14, a NASA fazia uma outra grande aposta. Colocaria seu astronauta mais idoso para comandar uma missão de pouso lunar. Alan Shepard havia sido o primeiro americano a voar no espaço, por apenas 15 minutos, em maio de 61. 2 anos depois, ele foi proibido de voar após um diagnóstico de doença de Meniere, que afeta a pressão do ouvido interno, causando náusea e desorientação. Shepard submeteu-se a uma cirurgia corretiva experimental e acabou sendo novamente aprovado para voar em maio de 1969. Agora, ele seria comandante da tripulação da Apollo 14, ao lado dos novatos Edgar Mitchell e Stu Roosa, formando a tripulação mais inexperiente a tentar um pouso lunar. Decolando no final da tarde do dia 31 de janeiro de 1971, a Apollo 14 chegou à Lua em 4 de fevereiro, e no dia seguinte, o módulo lunar Antares, levando Shepard e Mitchell, se separou do módulo de comando Kitty Hawk, no qual permaneceu Roosa. Durante a descida, o computador de voo do Antares apresentou alertas de abortar a missão, devido a um conector danificado. O controle da missão percebeu que esse erro poderia resultar no computador acabar implementando a sequência de abandono do pouso. Foi aí que uma equipe do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o famoso MIT, foi chamada em tempo real para repassar a Edgar Mitchell instruções de reprogramação do software. Com o problema resolvido, o Antares pousou em Fra Mauro, o local de pouso original da Apollo 13. Foi a primeira vez que a NASA utilizou no uniforme do comandante faixas vermelhas nos punhos, pernas e capacetes, para distingui-lo do piloto do módulo lunar durante as atividades extraveiculares. Shepard e Mitchell instalaram diversos experimentos na superfície e coletaram 45 quilos de rochas lunares, incluindo um pedregulho de 9 quilos apelidado de Big Bertha, datado com a idade de 4 bilhões de anos. Enquanto isso, em órbita, Stu Roosa germinou cerca de 400 sementes de 5 espécies diferentes de árvores, no experimento para averiguar como a gravidade zero afetaria a germinação. No retorno, essas árvores lunares foram plantadas em diversos locais dos Estados Unidos, e muitas foram doadas para países amigos. 3 delas vieram parar no Brasil, uma na sede do IBAMA, em Brasília, outra no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a última em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A Apollo 14 retornou em segurança à Terra, onde pousou no dia 9 de fevereiro no Oceano Pacífico Sul. As últimas 3 missões do programa Apollo expandiriam o teor científico da exploração, por se tratarem de missões de longa duração, com permanência de 3 dias na superfície. Os astronautas também teriam a seu dispor o Lunar Roving Vehicle, ou Veículo de Exploração Lunar. O estudo para desenvolvimento do veículo começou ainda no início dos anos 60, mas até maio de 1969 a NASA não havia se decidido por ele. Foi somente depois do sucesso da Apollo 10 que a agência contratou a empresa Boeing para desenvolver o carrinho. O LRV era bastante leve, pesando apenas 209 kg, e era montado dobrado na lateral do módulo lunar. Tinha rodas de arame e cada roda era independentemente propelida por um motor elétrico de 200 watts. Uma câmera de TV remotamente controlada da Terra também foi montada nele. O LRV tinha uma velocidade máxima de 12 km por hora e permitiria que os astronautas se afastassem bastante do módulo lunar para ampliar a coleta de dados científicos. Com esse objetivo em mente, a Apollo 15 selecionou o comandante Dave Scott, veterano da Gemini 8 e Apollo 9, e os novatos James Irvine, como piloto do módulo lunar, e Alfred Worden, como piloto do módulo de comando. O geólogo Harrison Schmitt, primeiro cientista astronauta escalado para voar, era o piloto do módulo lunar da tripulação reserva e treinava junto com a tripulação principal. Grande incentivador da ampliação da ciência nas missões lunares, Schmitt percebeu o desinteresse dos astronautas pelo tema e decidiu que precisava de um professor especialista que pudesse finalmente acender a chama da curiosidade nos tripulantes. Ele então convocou o professor Lee Silver, renomado geólogo da Caltech, para ensinar geologia aos astronautas. Silver promoveu frequentes viagens de campo para que os astronautas aprendessem o máximo possível sobre identificação de minerais e tornou as tripulações das últimas missões especialistas na matéria. Dessa maneira, a Apollo 15 decolou para o espaço no dia 26 de julho de 1971, levando consigo um módulo de comando novo, em cuja lateral foi montado o Módulo de Instrumentação Científica, um conjunto de instrumentos e experimentos a serem realizados na órbita lunar.
Scott e Irving desceram no módulo lunar Falcon no dia 30 de julho para pousar na região da cordilheira de Hadley-Apennine. Muita poeira suspensa bloqueou a visão de Scott nos últimos metros da descida, e ele desligou o motor assim que a luz de contato acendeu. Dessa forma, o pouso lunar do Falcon foi o mais duro de todos no programa Apollo. O módulo também tocou o chão em terreno acidentado, ficando com quase 9 graus de inclinação. Após descer e montar o LRV na superfície, Scott e Irving procederam para a primeira de suas 3 atividades extraveiculares. As transmissões ao vivo da câmera de TV do veículo permitiram aos geólogos da NASA tomar parte nas atividades de escavação dos astronautas. Foi assim que eles acabaram encontrando uma anortosita conhecida como Rocha do Gênesis, um belo e antigo exemplar prateado da crosta lunar. Scott também realizou um experimento de ciência básica, deixando cair ao mesmo tempo um martelo e uma pena, para provar que, na ausência de uma atmosfera, os objetos submetidos a uma mesma gravidade caem na mesma velocidade, comprovando uma tese antiga de Galileu Galilei. No retorno à Terra, Alfred Worden realizou a primeira atividade extraveicular humana em espaço profundo, para recuperar as fitas com os dados do módulo de instrumentação científica. A Apollo 15 pousou em segurança no Oceano Pacífico Norte no dia 7 de agosto. A exploração de longo curso teve sequência com a Apollo 16, que foi lançada ao espaço no ano seguinte, no dia 16 de abril de 1972. Sua tripulação era composta pelo comandante John Young, experiente veterano da Gemini 3 e Gemini 10, e que já havia orbitado a Lua na Apollo 10, e os novatos Charlie Duke, como piloto do módulo lunar, e Ken Mattingly, astronauta retirado da Apollo 13 na última hora, e que finalmente ganharia sua chance de voar. Após pousar nas terras altas de Descartes no dia 21 de abril, Young e Duke realizaram uma ampla exploração, encontrando as maiores rochas de todas as missões, apelidadas de Pedra da Sombra e a gigantesca Pedra da Casa, que tem o tamanho de um prédio de 4 andares. Charlie Duke, que 3 anos antes foi a primeira pessoa a receber de Neil Armstrong a notificação do pouso da Apollo 11, lembra que eu falei sobre isso na segunda parte? Se não, assiste aqui. Se tornou o homem mais jovem a pisar na Lua, aos 36 anos de idade. No retorno para a Terra, Mattingly realizou também uma atividade extraveicular em espaço profundo, e o módulo de comando com os 3 astronautas foi recuperado no Pacífico no dia 27 de abril. É chegada a hora então da última missão do programa Apollo, a Apollo 17, e essa passou por um drama particular na composição da tripulação. A tripulação original da Apollo 17 era composta pelo comandante Gene Cernan, veterano da Gemini 9 e Apollo 10, e os novatos Ron Evans, como piloto do módulo de comando, e Joe Engle, como piloto do módulo lunar. Contudo, após os cortes das 2 últimas missões em setembro de 1970, a comunidade científica protestou pelo fato de nenhum cientista astronauta poder ir à Lua, visto que Harrison Schmitt estava escalado para voar na agora cancelada Apollo 18. Resolvendo a questão, a NASA substituiu Engle por Schmitt, que se tornou o novo piloto do módulo lunar da Apollo 17. E o único cientista entre os 12 homens que pisariam na Lua. O foguete Saturno V, levando a Apollo 17, decolou na madrugada do dia 7 de dezembro de 1972, no único lançamento noturno do programa Apollo, transformando a noite em dia para as 500 mil pessoas que assistiam nos arredores do centro espacial. Cernan e Schmitt pousaram no Vale de Taurus-Littrow, no dia 11 de dezembro, e os 2 astronautas foram os que mais se afastaram do módulo lunar com o LRV. Tiveram também a maior permanência em solo lunar, com 3 dias e 3 noites na superfície. Ao subir as escadas do módulo lunar pela última vez, Gene Cernan encerrou assim a épica aventura humana na Lua. Enquanto deixamos a Lua em Taurus-Littrow, nos vamos como viemos, e se Deus quiser, voltaremos, com paz e esperança para toda a humanidade. São esses os votos da tripulação da Apollo 17. Após o último pouso na Lua, os foguetes Saturno e as espaçonaves Apollo ainda voariam por mais 3 anos, implementando a estação espacial Skylab, que teve 3 tripulações entre 1973 e 1974, bem como no projeto teste Apollo-Soyuz, de julho de 75, primeiro projeto espacial conjunto entre Estados Unidos e União Soviética, no qual Dick Slayton, finalmente liberado pelos médicos, pôde voar no espaço.
17 anos após ter sido selecionado na primeira turma de astronautas da NASA. O programa Apollo havia custado 150 bilhões de dólares aos cofres norte-americanos, mas movimentou a economia, gerou empregos e acelerou o progresso tecnológico de forma única nos anos 60, com seu legado sendo sentido por nós até os dias atuais. Como um projeto movido por uma disputa política momentânea, foi desenvolvido, executado e concluído dentro de um cronograma preciso. E depois disso, a NASA mudou seu foco para conseguir a permanência definitiva do ser humano no espaço, estabelecendo assim as condições necessárias para as futuras missões de exploração do Sistema Solar e do Universo. E aí, gostou desse vídeo? Olha, assiste também os nossos outros episódios, que eu tenho certeza que você vai gostar. E para não perder nada, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho para receber as notificações assim que eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço aqui da Sala de Guerra.